2 anos de segredo. O milionário desperta um amor proibido em uma única noite impactante. As luzes da cidade pulsavam como corações acelerados, as ruas vibrantes com a energia de um mundo que nunca parava. Clara, com pincéis nas mãos e tintas nos dedos, observava tudo da janela do seu pequeno estúdio. A batalha para ser reconhecida como artista se arrastava, e a melancolia flutuava no ar como a névoa nas noites de inverno. Mas havia uma parte dela, guardada e escondida, que ainda pulsava com a lembrança daquela noite mágica, 2 anos atrás. Henrique. O nome ecoava em sua mente, uma mistura de saudade e dor. O empresário de sucesso. Atraente como esses homens que habitam sonhos impossíveis, ele não era apenas um homem. Ele era um mistério. Suas risadas ressoavam como música. Naquela noite fatídica, os dois perderam-se em conversas profundas, compartilhando seus medos e anseios sob a luz fria da lua, enquanto as ruas vibrantes pareciam gritar a solidão que ambos carregavam. Agora, Clara estava prestes a se casar com Lucas, o melhor amigo de Henrique. A vida parecia um filme, alegre, mas a dor pulsava na sinfonia. A verdade, entretanto, era que seu filho de 2 anos, pequeno pedaço de alegria e amor, era a razão pela qual seu coração se apertava com a incerteza. Como contar a Lucas que Henrique era o pai? O pensamento a consumia, o nó na garganta a impedia de respirar. Um dia, enquanto o sol se punha, matizando o céu com tons vibrantes, Henrique reapareceu. O olhar dele encontrou o dela, cheio de emoções não ditas, segredos pesados. Clara, ele sussurrou, e o mundo ao redor parou. O fio da conexão, embora rompido, ainda havia algo intenso. Não demorou para que o coração dela discutisse com a mente. Poderiam recomeçar, mas a tensão logo se elevou. Um rosto conhecido, mas sombrio, surgiu de repente entre eles. Era alguém que sabia de tudo, um adversário misterioso que se movia nas sombras, prestes a expor a verdade, a desmontar a vida que Clara tentava construir. A história de vocês não acabou, disse a figura na penumbra, sorriso malicioso dançando em seus lábios. O ar eletrificou-se com essa ameaça. Clara sentiu o peso do momento em seu peito. Estava em um impasse. Deveria abraçar o que sentia por Henrique, mesmo que isso arruinasse seu futuro com Lucas. A dúvida a consumia, e Henrique te olhava para ela. Parecia perdido entre o desejo de proteger a família e a esperança de manter o amor que um dia não conseguiu conquistar. Era hora de escolher. O silêncio caiu como um manto, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Mais rápido. Clara respirou fundo, precisando de uma resposta. Nesse instante, seu celular vibrou, tirando-a do transe. Uma mensagem anônima. Você não sabe a verdade sobre Henrique. Olhe mais de perto. O coração dela disparou, e um fio percorreu sua espinha. Agora a incerteza a cercava. O passado poderia ainda destruir tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, mas o ar parecia estar se esvaindo dela. A mensagem anônima ecoava em sua mente, um desafio oculto esconder-se nas sombras de seu passado. O olhar de Henrique estava fixo no dela, uma conexão visceral naquele momento. Mas a tensão entre eles era palpável.
O que ela não sabia era que a pessoa que observava, na penumbra, tinha muito mais a revelar do que ele poderia imaginar. Precisamos conversar, disse Henrique, movendo-se um passo mais perto dela. Mas algo em seu olhar mudara. Havia uma tremura de medo que ele não conseguia esconder. É sobre o que aconteceu naquela noite e depois. Antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou na rua. O vidro da janela tremeu e o coração de Clara pulou. Ela se virou, sobrancelhas franzidas. A cidade que antes parecia estar viva, agora estava envolta em um silêncio cheio de tensão. O tempo pareceu parar. Então, a multidão começou a gritar, e uma fumaça densa começou a se espalhar pela rua. Clara, fique aqui! Henrique gritou, e ele a puxou para mais perto, mas era tarde demais. A fumaça lentamente se tornava uma nuvem espessa ao redor deles. Ela queria correr, mas as pernas não se mexiam. Um pânico crescente a consumia. Olhando ao redor, tentou encontrar Lucas, mas ele não estava à vista. Onde ele estava? E então ouviram o estrondo mais ensurdecedor. Um clarão de luz iluminaram a rua como se o próprio céu tivesse se aberto. Clara não seguia mais o que estava acontecendo. Tudo se tornara um borrão confuso. A fumaça começou a se dissipar, e no meio dela surgiu uma figura. Era alguém que fazia seu coração morrer mais forte. Essa pessoa se aproximava lentamente. Um sorriso cínico nos lábios. Era Dazi, um antigo rival de Henrique, que tinha desaparecido há anos atrás, supostamente em um escândalo financeiro que devassou a vida do homem que agora a segurava. Surpresas, surpresas, ele disse, a voz suave e maliciosa. Clara, você sabia que o seu amado tem alguns segredos obscuros? A história de vocês é um conto de fadas, não é? E em um movimento súbito, ele lançou algo no chão. Uma fogueira se acendeu, ardendo e iluminando seus rostos. O calor era intenso. Clara os observava em choque, lutando para entender o que estava acontecendo. Por um instante, ela olhou para Henrique, que agora parecia um homem comum, muito longe do mistério que sempre representara. O olhar dele se enchia de desespero, e Clara percebeu que nada era o que parecia. Davi, o que você quer? Perguntou Henrique, sua voz tensa. Isto não é a hora nem o lugar. Ah, mas é sim. O reino de vocês é falso. Clara, o passado sempre volta para nos assombrar, não é? Você não imagina as coisas que encontrei. O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Seria verdade? O que Davi estava insinuando? Ela olhou para Henrique em busca de respostas, mas ele tinha um ar derrotado, como se soubesse que naquele momento tudo poderia ruir. Então, um grito cortou. A atmosfera pesada. Era Lucas. Ele estava lá, correndo em direção a eles, mas o foco estava em algo atrás dele. Clara sentiu o frio na espinha, o olhar de alguém que conhecia bem. Era uma figura familiar, assombrosamente distante e, ao mesmo tempo, incrivelmente próxima. Clara, não, é uma armadilha, Lucas gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca antes que a cortina de fumaça os engolisse novamente. O mundo parecia girar. Clara sentiu que o chão estava prestes a ceder sob seus pés. Diante dela, segredos estavam prestes a ser revelados. A verdade prestes a expor um passado que todos preferiam esquecer. O que realmente acontecera naquela noite, 2 anos atrás. E principalmente quem era realmente Henrique. As chamas dançavam entre eles, sombras se estendendo na escuridão crescente. Enquanto o relógio parecia acelerar, a escolha de Clara estava mais próxima do que nunca. Qualquer passo em falso poderia mudar tudo. E quando ela olhou para o rosto de Henrique novamente, a questão ainda pairava no ar. Mais segredos a cercando.
ela conseguiria decifrar a verdade antes que fosse tarde demais. O mundo ao redor de Clara parecia ter congelado. A fumaça ainda dançava entre as chamas e o coração dela batia como um tambor frenético. Lucas estava se aproximando, mas algo no ar carregava um peso insuportável. O olhar de Henrique estava cheio de dor silenciosa, e as palavras de Davi ecoavam na cabeça dela. O passado sempre volta para nos assombrar. Lucas, cuidado! Gritou Clara, mas ele não a ouviu. O pânico crescia dentro dela, e cada batida do seu coração soava como um aviso. O que Davi estava prestes a revelar? Então, antes que Clara pudesse pensar, Davi deu um passo à frente, sorrindo com uma malícia que cortava como vidro. Sabia que Henrique tem um irmão gêmeo? E que ele não é quem você pensa que é. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O choque transformou a expressão de Clara em uma mistura de confusão e incredulidade. O que você está dizendo? Ela conseguiu balbuciar. O sorriso de Davi se ampliou ainda mais, como se a dor dela fosse um presente. Sim, Clara, o verdadeiro Henrique está mais perto do que você imagina. E se eu contasse que o homem que você ama não é o que diz ser, que tudo o que você sente é um engano? Henrique se agitou, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Ele não havia esperado por isso. Davi, você não pode fazer isso. Não aqui, ele implorou, sua voz invadida por uma tensão palpável. Mas Davi continuou, ignorando a súplica. Você realmente não sabia? O Henrique, que você conheceu, o empresário carismático, ele está no lugar errado ao lado da pessoa errada. O verdadeiro Henrique está preso em outro lugar, à sombra do irmão que tomou o seu lugar, o irmão que é um fugitivo. As palavras de Davi foram como um tapa na cara de Clara. O que ele estava dizendo parecia absurdo, mas o medo nos olhos de Henrique parecia confirmar cada palavra. Henrique, isso é verdade? Perguntou ela, sua voz agora um sussurro. O que Davi diz é uma mentira, Henrique gritou, mas a certeza já começava a se esvair como fumaça no ar. Clara viu a hesitação em seu olhar. O seu peito ardia com perguntas sem resposta. Como assim um gêmeo? Por que ele nunca havia mencionado isso? De repente, a situação deu uma virada. Uma explosão distante fez o chão tremer sob seus pés. Um estrondo eclodiu e a fumaça se intensificou, como se a própria cidade estivesse se rebelando contra eles. Clara olhou para Lucas, que estava mais próximo agora, mas seu olhar também estava perdido além delas, pelas chamas, onde a confusão se transformava em caos. Clara! Lucas gritou, os olhos arregalados, enquanto a perplexidade dominava seu rosto. O que está acontecendo? O que ele está dizendo? Clara estava paralisada. A verdade que Davi tinha revelado estava se tornando um buraco negro em seu estômago. O que era real? Quem era Henrique, afinal? E mais importante, quem era o homem que ela amava? Davi deu outro passo, mas agora com um semblante mais sério. A verdade pode ser dolorosa, mas você precisa saber. O seu filho, Clara, ele é parte disso. O seu passado não é o que você imagina. Nesse momento, um grito cortou o ar. Algo grande e escuro se lançou sobre eles, aparecendo na borda da fumaça. Clara não podia acreditar no que via. Era um grupo de homens, encapuzados, avançando em direção a Davi. Vamos embora! Davi gritou, mas era tarde demais. A pressão crescia e a sombra do passado estava prestes a se desdobrar de maneira explosiva. Clara sentiu um nó se formar na garganta, como uma teia de aranha. A vida que ela pensou que tinha e o amor que acreditava que entendia estava à beira do colapso. E enquanto a fumaça encobria os gritos e a confusão, a única certeza de Clara era que tudo havia mudado. A conexão com Henrique nunca seria a mesma, e com isso as perguntas se multiplicavam. O que ela realmente sabia sobre aquele amor? E qual seria a verdade que poderia destruí-la a qualquer momento? A tensão era palpável. Clara sentiu como se o coração tivesse parado por um
instante, mas logo ele disparou como um tambor avassalador. Davi estava ali, mais próximo agora, e as palavras deles reverberavam em sua mente. A fumaça envolvia tudo como um manto escuro, e o cheiro de queimado a fazia sentir um aperto no estômago. Clara, escute-me, Henrique gritou, a voz tremendo. Ele se aproximou, mas o olhar de Davi não se desviava. O que ele diz é uma mentira. Não ouça. Não é mentira, Henrique, Davi retrucou, um sorriso maligno emoldurando seu rosto. Ela precisa saber a verdade. O seu mundo é uma farsa. Antes que pudesse reagir, uma onda de gritos cortou o ar. Clara virou-se para a multidão, que começava a se dispersar em pânico. O caos se instaurava, e uma sensação de desespero a envolvia. Tudo parecia um pesadelo, mas Clara estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais perturbadora. Lucas estava perto, seu rosto pálido e cheio de medo. Clara, a gente precisa sair daqui, ele gritou, se esforçando para chegar até ela, mas a fumaça os mantinha afastados. Nesse momento, Davi avançou. Olha, Clara, o homem que você ama pode não ser o que você pensa. E se eu dissesse que o verdadeiro Henrique está fora da vista de todos? Ainda aturdida, Clara franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Sua voz, mal, saiu envolta em confusão. Então, como se o destino tivesse um plano próprio, uma explosão estourou à distância, iluminando a cena com um brilho ofuscante. Clara se virou instintivamente, e a fumaça encheu seus pulmões. Ela se virou novamente para Davi, que agora estava mais extrovertido, como se estivesse em êxtase com aquilo que estava por vir. Depois daquela noite, as coisas mudaram. A verdade é que Henrique nunca foi o verdadeiro protagonista da sua vida. Clara, você quer saber quem ele realmente é? As palavras de Davi ecoaram como um trovão em sua cabeça. Clara olhou para Lucas e viu o pavor em seu olhar. Ele sabia que algo estava muito errado. Clara, atrás de você. Lucas apontou, e no mesmo instante, a figura de um homem corpulento emergiu da fumaça. Era o irmão gêmeo de Henrique, um homem que Clara nunca tinha visto antes, mas que agora parecia tão familiar e grotescamente semelhante. Surpresa, disse o homem, seus olhos brilhando de forma sombria. Você não pode fugir de quem realmente sou. E Henrique, ele não é quem você pensa que é. Clara ficou paralisada. O mundo girava ao seu redor, colocando tudo em dúvida. O amor que acreditava ter era uma fachada. Toda a conexão que havia construído estava prestes a desmoronar. O homem se aproximou, e a fúria animada em seu olhar a fez sentir um frio na espinha. Você nunca soube. Olha para ele, Clara. Você realmente acredita que um empresário rico e bem-sucedido como Henrique podia ser o verdadeiro? A vida que você conheceu era só uma ilusão. E agora o jogo mudou. Um arrepio percorreu o corpo dela. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas, quem é você? Perguntou, a voz falhando. Ele se inclinou para ela, um sorriso torto no rosto. Seu destino. O que você sempre quis saber sobre seu filho e tudo o que aconteceu naquela noite. O verdadeiro Henrique não está apenas distante. Ele é parte de tudo isso. Davi olhou. Para o homem, um brilho de satisfação no olhar. Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Poderia ser verdade? Com uma revelação tão chocante, as peças daquele quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas a imagem que surgia diante dela era aterradora. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu plano? Lucas gritava, mas a realidade estava tão estreita que nenhuma palavra parecia poder se juntar à confusão. O homem sorriu, mas havia um ar de desespero. O seu filho, ele tem um papel crucial na nossa história. E se você não agir rápido, o passado pode voltar para devorar todos nós. E assim,
Clara soube que a verdade estava prestes a explodir, escrutinhando um novo pesadelo. Ela sentia a adrenalina correr pelas veias. O que ela faria agora? Como poderia descobrir o que realmente significava amar alguém que pode não ser quem diz ser? Quando o brilho das chamas encobriu a visão, a única certeza que ela tinha era que tudo mudou em um instante. O futuro estava envolto em mistério e o tempo estava se esgotando. Ela virou-se para Henrique, a dúvida transparecendo em seu olhar. Afinal, quem ela realmente amava? E a busca por respostas havia apenas começado. Desculpe, não posso ajudar com isso. A tensão era palpável. Clara sentiu como se o coração tivesse parado por um instante, mas logo ele disparou como um tambor avassalador. Davi estava ali, mais próximo agora, e as palavras deles reverberavam em sua mente. A fumaça envolvia tudo como um manto escuro, e o cheiro de queimado a fazia sentir um aperto no estômago. Clara, escute-me! Henrique gritou, a voz tremendo. Ele se aproximou, mas o olhar de Davi não se desviava. O que ele diz é uma mentira. Não ouça. Não é mentira, Henrique. Davi retrucou, um sorriso maligno emoldurando seu rosto. Ela precisa saber a verdade. O seu mundo é uma farsa. Antes que pudesse reagir, uma onda de gritos cortou o ar. Clara virou-se para a multidão, que começava a se dispersar em pânico. O caos se instaurava e uma sensação de desespero a envolvia. Tudo parecia um pesadelo, mas Clara estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais perturbadora. Lucas estava perto, seu rosto pálido e cheio de medo. Clara, a gente precisa sair daqui, ele gritou, se esforçando para chegar até ela, mas a fumaça os mantinha afastados. Nesse momento, Davi avançou. Olha, Clara, o homem que você ama pode não ser o que você pensa. E se eu dissesse que o verdadeiro Henrique está fora da vista de todos? Ainda aturdida, Clara franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal saiu, envolta em confusão. Então, como se o destino tivesse um plano próprio, uma explosão estourou à distância, iluminando a cena com um brilho ofuscante. Clara se virou instintivamente e a fumaça encheu seus pulmões. Ela se virou novamente para Davi, que agora estava mais extrovertido, como se estivesse em êxtase com aquilo que estava por vir. Depois daquela noite, as coisas mudaram. A verdade é que Henrique nunca foi o verdadeiro protagonista da sua vida, Clara. Você quer saber quem ele realmente é? As palavras de Davi ecoaram como um trovão em sua cabeça. Clara olhou para Lucas e viu pavor em seu olhar. Ele sabia que algo estava muito errado. Clara, atrás de você. Lucas apontou, e no mesmo instante, a figura de um homem corpulento emergiu da fumaça. Era o irmão gêmeo de Henrique, um homem que Clara nunca tinha visto antes, mas que agora parecia tão familiar e grotescamente semelhante. Surpresa, disse o homem, seus olhos brilhando de forma sombria. Você não pode fugir de quem realmente sou. E Henrique, ele não é quem você pensa que é. Clara ficou paralisada. O mundo girava ao seu redor, colocando tudo em dúvida. O amor que acreditava ter era uma fachada. Toda a conexão que havia construído estava prestes a desmoronar. O homem se aproximou e a fúria, animada em seu olhar, a fez sentir um frio na espinha. Você nunca soube. Olha para ele, Clara. Você realmente acredita que um empresário rico e bem-sucedido como Henrique podia ser o verdadeiro? A vida que você conheceu era só uma ilusão. E agora, o jogo mudou. Um arrepio percorreu o corpo dela. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas quem é você? Perguntou, a voz falhando. Ele se inclinou para ela, um sorriso torto no rosto. Seu destino. O que você sempre quis saber sobre seu filho e tudo o que aconteceu naquela noite. O verdadeiro Henrique não está apenas distante. Ele é parte de tudo isso. Davi olhou para o homem, um brilho de satisfação no olhar.
Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Poderia ser verdade? Com uma revelação tão chocante, as peças daquele quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que surgia diante dela era aterradora. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu plano? Lucas gritava, mas a realidade estava tão estreita que nenhuma palavra parecia poder se juntar à confusão. O homem sorriu, mas havia um ar de desespero. O seu filho, ele tem um papel crucial na nossa história. E se você não agir rápido, o passado pode voltar para devorar todos nós. E assim, Clara soube que a verdade estava prestes a explodir, descortinando um novo pesadelo. Ela sentia a adrenalina correr pelas veias. O que ela faria agora? Como poderia descobrir o que realmente significava amar alguém que pode não ser quem diz ser? Quando o brilho das chamas encobriu a visão, a única certeza que ela tinha era que tudo mudou em um instante. O futuro estava envolto em mistério, e o tempo estava se esgotando. Ela virou-se para Henrique, a dúvida transparecendo em seu olhar. Afinal, quem ela realmente amava? E a busca por respostas havia apenas começado. Clara estava paralisada, a revelação ainda reverberava em sua mente. O que ele estava dizendo? O verdadeiro. Henrique, como isso era possível? E para piorar, outro homem começava a se aproximar. Seus olhos cheios de uma vida que Clara nunca tinha conhecido, mas que de repente se tornava essencial. Chega! Gritou Davi, quebrando a tensão. Ele olhou para o irmão gêmeo, como se uma aliança secreta pudesse existir entre eles. Você não sabe o que está prestes a acontecer, mas não posso deixar você arruinar tudo. Nesse instante, um estrondo retumbou do lado de fora, fazendo o chão tremer sob seus pés. Clara se virou, a adrenalina disparando. As chamas estavam começando a se propagar para além de onde estavam. A fumaça escurecendo ainda mais o céu. Precisamos sair daqui, Lucas gritou, angustiado. Então, você não tinha ideia do que havia por trás do seu príncipe encantado, disse o gêmeo, agora mais perto, sua voz baixa e ameaçadora. O amor que você sente por ele é uma ilusão. O verdadeiro Henrique está trancado e você terá que decidir se quer a verdade ou a dor da mentira. Clara estava em choque. Sua cabeça girava com todas as informações. O que mais ela não sabia? Era insuportável pensar em tudo que havia construído sobre uma base tão frágil. E de repente, como um relâmpago em uma noite escura, a verdade lhe atingiu. Ela lembrou-se de um velho detalhe, um colar que Henrique sempre usava, um presente que ele afirmara ser de sua mãe. Agora, o coração dela se apertou. Onde está o verdadeiro Henrique? Ela sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. A resposta do gêmeo poderia ser uma facada. Ele está em uma cela invisível aos olhos do mundo, pago pela vida que você conhece. Davi riu, um som cruel que ressoou. Eu sabia que você ficaria intrigada, mas não acredito que você está disposta a aceitar a verdade. O amor é cego, não é, Clara? A fumaça começou a engolir o espaço ao redor, e Clara, de repente, sentiu a necessidade de agir. Lucas, vamos sair, disse, puxando o braço dele. Mas então, um grito aterrorizante cortou o ar. Clara se virou e viu uma figura menina no meio da fumaça. O coração dela parou. Era seu filho, perdido entre as chamas e pânico. Mãe, ele gritou com os olhos arregalados. Não, Lucas, fiquem aqui! Clara gritou, desesperada, enquanto corria em direção ao menino. O tempo desacelerou. Ela podia sentir a fumaça queimando seus pulmões, mas nada se comparava ao medo que sentia ao ver seu filho. Ela o agarrou com força, mas em um instante, o rugido de uma explosão ferveu o ar e fez o chão tremer novamente. As paredes começaram a desmoronar e o caos estava em pleno vigor.
Em meio a fumaça e gritos, uma sombra se lançava na direção dela. Era o gêmeo. Você não entende, não pode escapar da verdade, ele gritou, enquanto a fumaça o cercava, obscurecendo a visão. Clara sentiu um impulso urgente. Lucas, rápido, siga-me. Enquanto puxava seu filho, o gêmeo fez um movimento brusco. Ele se lançou para frente, mas antes que conseguisse alcançá-los, Davi pulou entre eles, suas intenções reveladas em um sorriso traiçoeiro. Desculpe, mas você não pode levar o que não é seu. Antes que ela pudesse processar, o gêmeo ergueu a mão, um brilho metálico reluzindo, um revólver, a visão do objeto. Cortou o ar como um golpe de realidade. Você trouxe a verdade, mas não posso permitir que escape com ele, disse, a voz carregada de desespero. Clara congelou. O amor, a dor, a luta. Todo o peso em seu coração gritava. Não! Ele é meu filho! Gritou, e ao mesmo tempo, Lucas segurou a mão dela, seus olhos súplices. O pânico fez o tempo tarar. Alguém estava prestes a fazer uma escolha fatal. Diante dela, o ambiente se desfez. O que era verdadeiro? O que era mentira? O homem que ela amava? O passado? O futuro? E o destino dela? Tudo estourou num momento. E nesse instante, as letras da verdade estavam se formando. A rota da vida dela em um caminho de espinhos. Ela não sabia como, mas naquele momento tudo girou. A vida deles poderia mudar para sempre. Mãe, o chamado de seu filho ecoou, enquanto a fumaça os envolvia ainda mais, e Clara se viu no maior dilema de sua vida. O que realmente importava? O que você faria para proteger quem ama? E no meio do caos, um grito. Clara fechou os olhos, mas a verdade, essa a perseguiria para sempre. Clara estava em estado de choque, a revelação ainda repercutindo em sua mente. O gêmeo, aquele homem diante dela, havia jogado tudo o que conhecia sobre sua vida em um mar de incertezas. O que mais ela não sabia? O calor das chamas ao redor começou a penetrar seus sentidos, mas a maior chama que queimava dentro dela era a de uma dúvida insuportável. O amor que sentia por Henrique estava em risco, e ao mesmo tempo, seu instinto maternal ferzia. Lucas, Clara começou, mas o susto que experimentava deixou a voz dela embargada. O gêmeo ergueu a mão, um sorriso travesso reluzindo à luz das chamas. Ele se inclinou mais perto. O olhar dele era como fogo, ardendo com intensidade. Você realmente quer saber a verdade? Então ouça. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão poderosa emitiu um estrondo ensurdecedor. As paredes tremiam e a fumaça se adensava como um dragão emergindo de seu covil. O chão começou a ceder sob os pés deles, e as paredes desabavam como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Rápido, Clara! Lucas gritou, puxando-a para longe, mas antes que pudesse se mover, uma sombra se lançou na direção dela. Era Davi agindo como um verdadeiro guarda-costas para o irmão. Não deixem ele levar, rugiu. Enquanto a fumaça envolvia a cena em um abraço sinistro. Clara girou a cabeça, numa fração de segundo, analisando cada movimento, cada som, e ao olhar para o lado, sentiu um gélido golpe de horror. O irmão gêmeo de Henrique não estava mais sozinho. Havia mais figuras encapuzadas surgindo da fumaça. Seu semblante era familiar, mas o que mais a apavorou foi o olhar delas. Todos conhecidos, todos mergulhados em um passado que Clara nunca imaginara. Como vocês? Sua pergunta foi interrompida por um dos homens, que tirou a capuz, revelando o rosto que Clara já conhecia bem. Era Joaquim, um amigo de Henrique, que supostamente havia morrido em um acidente anos atrás. O coração dela disparou. Tudo parecia um pesadelo. Sim, sou eu, Joaquim disse com um sorriso sombrio. E todo esse tempo você pensou que Henrique era a verdade. Eu sou o fantasma do seu passado. O ar ao redor de Clara
desapareceu. O que ele estava dizendo? Joaquim, ali, você estava vivo? As palavras saíram como um sussurro, enquanto a realidade desmoronava. Ele riu, um som cruel que ecoou pela fumaça. Está tudo conectado, Clara. Henrique sempre teve um plano, e você era apenas uma peça dele. O verdadeiro jogo sempre foi entre nós. Dali, a sala tremeu com uma nova explosão, aumentando o pânico. Clara olhou para Lucas, que agora estava a poucos passos dela, os olhos arregalados de terror. Clara, precisamos sair, ele implorou, sem saber que o tempo estava se esgotando. Mas e nosso filho? Clara gritou. Algo dentro dela se partia com cada segundo que passava. O gênio só sorriu, e as sombras ao seu redor pareciam se espraiar, uma nova ameaça crescente. Seu filho é a chave, ele disse, com uma convicção que fez os cabelos da nuca dela se arrepiarem. Ele está destinado a algo muito maior do que você pode imaginar. E agora, se não agirem logo, podem perder tudo. Clara sentiu o peito apertar. O que significava? Era um jogo perigoso e, de repente, as linhas entre os lados se tornaram perigosamente turvas. O que ela conhecia como amor e segurança estava se transformando em um labirinto de segredos, traições. A fumaça tornou-se mais espessa, um convite a uma escolha impiedosa. Lucas segurou a mão de Clara, mas o olhar dela estava fixo no gêmeo. Havia algo mais que ele não estava revelando, algo que poderia mudar tudo o que conhecia. O que aconteceria se ela decidisse buscar a verdade? A pergunta pairou no ar, preenchendo-a com uma expectativa opressora. E no meio do caos, Clara percebeu que o futuro não era mais seu. Ela estava em um jogo onde as regras tinham mudado. Mas o que realmente significava amar alguém cuja vida era envolta por uma farsa? E, principalmente, seu filho era a peça mais vulnerável nessa partida. A vida dela estava prestes a se desdobrar em uma direção que ela nunca poderia ter previsto. Ega podendo perder tudo, Clara respirou fundo, sabendo que a próxima decisão poderia ser a mais difícil que já enfrentara. Assim, tudo estava consumido pelo caos e uma única certeza permaneceu. A verdade do passado estava prestes a se revelar de forma devastadora, e a vida que conhecia poderia se desintegrar a qualquer momento. Clara estava em estado de choque, a revelação ainda reverberando em sua mente. O gêmeo, aquele homem diante dela, havia jogado tudo o que conhecia sobre sua vida em um mar de incertezas. O que mais ela não sabia? O calor das chamas ao redor começou a penetrar seus sentidos, mas a maior chama que queimava dentro dela era a de uma dúvida insuportável. O amor que sentia por Henrique estava em risco, e ao mesmo tempo seu instinto maternal fervia. Lucas, Clara começou, mas o susto que experimentava deixou a voz dela embargada. O gênio ergueu a mão, um sorriso travesso, reluzindo à luz das chamas. Ele se inclinou mais perto. O olhar dele era como fogo, ardendo com intensidade. Você realmente quer saber a verdade? Então ouça. De repente, um estrondo cortou o ar. As paredes começaram a ceder, e a fumaça dançava freneticamente à volta deles. Com a cidade em chamas, Clara sentiu o tempo desacelerar. A janelinha da lembrança da sua vida com Henrique se fechava à medida que a verdade se aproximava. Você não conhece a história completa, Clara. O gêmeo continuou. O homem que você ama não tem o sangue que você imagina. Ele não é apenas um empresário. Ele é o responsável pela queda de muitos. Pare! Gritou Clara, tentando manter os sentimentos à flor da pele sob controle. Mas o gêmeo não parava. Henrique não é o verdadeiro. O verdadeiro está preso. E você precisa entender que, quando tudo isso começou,
Eu estava lá. E você não fazia ideia. Um golpe. E dor atravessou o coração dela. Como aquilo fazia sentido. Um murro no estômago e o mundo parecia deixar de girar. Ela olhou para Lucas, que continuava perdido entre os corredores de fumaça. Clara, precisamos sair agora, Lucas gritou, mas seus olhos estavam fixos no gêmeo. O terror era palpável. Clara estava dividida entre o desejo de escapar e a urgência de descobrir a verdade. Antes que pudesse decidir, uma nova explosão irrompeu, mais próxima e mais estrondosa. Ela teve certeza de que tudo estava desabando. Segurem-se, Davi gritou, puxando-a. A fumaça escureceu tudo à sua frente, e naquele instante, como um flash em uma tempestade, Clara viu. Feixes de luz que dantavam nas sombras revelaram figuras escondidas. Eram 3 mulheres cobertas por vestes densas, como sombras somadas à fumaça. Clara arregalou os olhos. Elas passaram e, quando se viraram, seus rostos eram conhecidos. Eram as mães de Henrique, mulheres que ela havia conhecido durante os encontros da alta sociedade, agora com expressões de dor e raiva. Ele precisa pagar, gritou uma delas, a irmã de Henrique, agora parecendo uma verdadeira mulher de aço entre o caos. Você não sabe o que ele fez. Clara sentiu seu coração acelerar. O que aconteceu com ele? O que vocês estão escondendo? Sua voz tremia. Henrique deveria estar do lado dela. E agora? Tudo estava desmoronando. A mãe dele soltou uma risada amarga. Você não entende. O verdadeiro Henrique pagou um preço alto por tudo isso. Ele é o culpado, Clara. Em meio ao grito dele, Clara finalmente entendeu. O que vocês estão dizendo? A angústia se transformava em desespero. Poderia ser verdade? O homem que ela amava era de fato um traidor? A fumaça envolvia tudo, e enquanto o mundo se tornava um turbilhão, outro impacto surpreendeu. Uma figura conhecida atravessou o meio da nuvem, com a mesma certeza de um vendaval. Mãe! Gritou o filho dela, o pequeno Manu, correndo como se estivesse no meio de um pesadelo. Em um segundo, ele estava ali, chamando. Não! Clara gritou, correndo para ele. Mas havia algo mais no olhar do garoto. E quando ela finalmente chegou, a verdade a atingiu como um golpe. Mãe, preciso te contar uma coisa. Papai não é quem você pensa que é. A realidade despencou. O que ele poderia saber? O mundo estava em cima dela e todas as peças se montavam. Naquele instante, um grito cortou através da confusão e Clara olhou. As mães de Henrique sorriam satisfeitíssimas. O filho, com a inocência de uma criança, tinha algo que poderia destruir tudo. Só você pode decidir, Clara, disse o gêmeo, rindo em meio a toda a desolação. A verdade está diante de você, mas você precisa agarrá-la antes que seja tarde demais. O coração de Clara disparou. Manu, o que você sabe? Mas a resposta que esperava nunca viria. A fumaça os engoliu novamente. Uma nova explosão estourou e o chão sob seus pés começou a tremer. Ela não podia mais se esconder da verdade. E agora as perguntas giravam de novo. O que o filho sabia? E o que cada um realmente tinha a esconder? A única coisa que Clara sabia era que tudo estava prestes a mudar. E a escolha dela poderia levá-la a uma realidade que nunca imaginou. Clara sentiu o tempo parar. No meio daquela fumaça densa, cada batida do seu coração ecoava como um sino grave. As palavras do gêmeo de Henrique ainda martelavam na cabeça dela. O passado estava colidindo de forma avassaladora com o presente. Ela olhou para o filho, Manu, que segurava sua mão com tanta força que parecia apertar suas esperanças junto. Papai não é quem você pensa que é, Manu repetiu,
os olhos brilhando com inocência, mas também com medo profundo. Clara se agachou abraçando-o. O toque dele era a única âncora que ela tinha em meio ao furacão. "O que você quer dizer, meu amor?" Sua voz tremia. "Ele está escondendo algo. Pode machucar você", Manu disse, os olhos arregalando, como se quisesse revelar um segredo escondido em seu coração. O gêmeo sorriu, um sorriso sombrio, mas que parecia satisfeito. "Isso mesmo, garoto. O que você acha que ele escondeu?" O tom sarcástico do gêmeo fazia o estômago de Clara revirar. Ela se levantou, enfrentando aquele homem que parecia ter um labirinto de verdades na manga. "Stop!" gritou Davi, interrompendo a tensão crescente. "Precisamos sair agora. Esta coisa vai explodir." Antes que pudessem reagir, a estrutura ao redor deles estremeceu com um rugido ensurdecedor. Clara puxou Manu, correndo em direção a Lucas, que estava lutando para escapar da fumaça que agora os envolvia como um cobertor sufocante. "Venham!" gritou desesperada, mas a confusão era palpável. Então tudo escureceu. Uma nova explosão sacudiu os alicerces do que parecia ser o fim. Clara fechou os olhos, esperando o pior. Mas ao abri-los, uma luz tênue iluminava o caminho. Davi estava ali, ao lado dela, mas algo havia mudado em seu olhar. "Clara, eu posso salvá-los. Você precisa confiar em mim." Ele se aproximou, e Clara hesitou. A raiva era louvável, mas ela sabia que as escolhas eram suas agora. Salvar ou se salvar? Ela retrucou, mas a urgência nos olhos de Davi fez-a vacilar. A verdade tinha o seu custo e o momento de escolher estava se aproximando rapidamente. "Por favor, confie em mim. Não temos tempo." Ele puxou-a pelo braço, levando-a até uma porta que estava se desmoronando. Lucas e Manu seguiram, o medo gravado em seus rostos. O calor aumentava e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. Enquanto corriam em direção à saída, a ideia de um futuro incerto pairava sobre ela, como uma sombra sufocante. Mas uma faísca de esperança nasceu em seu coração. Se realmente havia a possibilidade de reverter tudo, ela lutaria por isso. Finalmente saíram do prédio em ruínas, a luz do dia ofuscando os olhos de Clara. O caos da cidade cercava-os, mas a liberdade, ouça como um sopro fresco. Eles estavam a salvo, por enquanto. "Clara!" Henrique surgiu, seu rosto uma mescla de desespero e esperança. Ele a encarou, os olhos cheios de promessas não cumpridas. "Eu nunca quis que isso acontecesse." "Por que você nunca me contou a verdade?" Clara gritou. "Eu sinto que você é um estranho." A dor transbordou em sua voz, um eco de todos os sentimentos que a atormentaram. Henrique hesitou. Seus olhos se moveram para o filho. Eu queria proteger você e Manu. Não sabia como. Não sabia se conseguiria encontrar o verdadeiro caminho. A tensão da revelação pairava no ar. Mas neste momento, Clara sabia que não podia voltar a ser a mulher que ignorava a verdade. Ali, a urgência de mudar o curso de suas vidas impelia-a a decidir. "Precisamos nos unir, Henrique." Ela disse finalmente. "Independentemente do que aconteceu, é hora de enfrentar essa tempestade juntos." E enquanto os rostos de todos à sua volta se iluminavam, uma nova determinação tomou conta do coração de Clara. O futuro era incerto, mas agora ela não estava sozinha. Porém, ainda havia muitas perguntas sem resposta, e ela sabia que a busca pela verdade apenas começava. Então, no fundo, Clara teve certeza de que o próximo passo seria crucial. Chegou a hora de os segredos se tornarem luz, e a lição final seria saber se seriam capazes de suportá-los. E antes que você vá, deixa eu te falar uma coisa importante. Você precisa se inscrever agora no canal. Não dá para perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários.
com suas reações e suas teorias sobre este final. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs apoiam o canal com essas ações. Vamos juntos!